Olá, amigos! Estamos juntos novamente em mais um programa Semear aqui pela FEB TV. O programa Semear trata dos temas relacionados à evangelização espírita infanto-juvenil. No programa de hoje abordaremos os espaços de comunicação social da juventude. A comunicação social espírita vem crescendo bastante dentro do movimento espírita, principalmente hoje porque nós temos a realidade do jovem conectado. Nós temos aqui hoje um convidado especial que nós receberemos aqui para conversar um pouquinho sobre comunicação social e eu vou pedir a ele que se apresente. Olá, amigos. Eu sou Emanuel Albuquerque, mais conhecido como Ito, ou Tio Ito, e atualmente estou na Casa GASFA, Grupo Assistencial Francisco de Assis, lá no Paranoá, e também colaboro no Fraternidade da 909 Sul, também algumas atividades da FEDEF relacionadas à juventude e a parte também de comunicação. E também coordeno aqui em Brasília o NAVE, que é o Núcleo de Audiovisual Espírita, em que fizemos alguns trabalhos, inclusive um deles, um curta-metragem sobre jovens e drogas. Bom tê-lo aqui, Ito, conosco. E só retificando uma informação, o Ito também colabora conosco aqui na FEB. Tá? Ele esqueceu de falar, mas a gente está reiterando aqui. Ito, a gente percebe assim que você atua, né, em algumas frentes de trabalho com relação à questão da comunicação social. E a gente percebe exatamente que a comunicação social é uma das maiores ferramentas de divulgação e de difusão da doutrina espírita hoje na atualidade, né? E aí eu queria saber de você, de que forma que a gente pode integrar o jovem dentro das frentes de trabalho que são oferecidas pela comunicação social. Olha, contando como experiência lá da nossa casa, do GASFA, uma forma de envolver os jovens foi justamente uma coisa aparentemente simples, que foi deixar a responsabilidade do mural de informações da juventude por conta deles. Então, recebemos um mural, uma doação, e montamos com fotos de eventos, um espaço com os aniversariantes, né? Então, a gente sabe que em janeiro fulano vai fazer aniversário, então a gente já vai preparar alguma coisa, alguns informativos, né, de eventos e algumas mensagens. Então, esse trabalho, quando eu indiquei, né, as pessoas para fazerem isso, eu tive um contato com a família, com os pais e as mães, e eles disseram que foi uma decisão muito boa, porque eles se sentiram mais integrados, mais importantes, inclusive, na própria atividade e na casa espírita. É importante, Ito, porque realmente, assim, quando a gente chega na casa espírita e a gente percebe, assim, aquele mural, né, que está ali no sentido de informar, de convidar realmente, né, eu acho que ele tem um aspecto, assim, muito agradável. E, no entanto, uma coisa importante aqui é que o jovem vê o trabalho dele aparecer Exatamente. Ali, né? Então, de alguma forma, ser reconhecido, até porque a gente conversa com o jovem, muitas vezes ele fala assim, não, o centro às vezes só precisa da gente para carregar a cadeira, e não é só isso. A gente percebe hoje que o jovem pode colaborar em inúmeras frentes de trabalho dentro da casa espírita. E eu queria saber de você, assim, além do mural, né, me parece que você tem uma outra experiência que você integrou o jovem lá na casa espírita, alguma coisa relacionada a palestras públicas, é isso? Isso, em 2008, se não me engano, a direção lançou uma ideia para a gente, para a coordenação, de que o jovem participasse também da palestra pública. E essa participação aos poucos foi se desenvolvendo e ficou como coordenação mesmo. Então, o último sábado do mês, o jovem coordena, a juventude coordena a atividade. Então, nesse meio tempo, o jovem ou o coordenador, né, no caso lá eu, entrava em contato com o palestrante e algumas vezes o próprio jovem era o palestrante. Então, a gente dava uma preparação, né, fazia algumas leituras e tal, uma estudada no tema, e o jovem se apresentava como palestrante, não só como coordenador da atividade, mas como palestrante. Infelizmente, a gente precisou parar um pouco
porque muitos deles entraram em idade de trabalho, de faculdade, e não podiam ter aquele compromisso de participar sempre, né? Então, já para o ano que vem, a gente deve retomar isso. Talvez uma alteração na frequência, né, na regularidade, mas a gente quer retomar a atividade. Ok. Ito, deixa eu te perguntar uma coisa. E para esse jovem que vai à frente fazer uma palestra, ou que ele vai fazer alguma leitura preparatória, ele recebe algum tipo de treinamento, de orientação, exatamente para que ele se sinta mais seguro e consiga fazer o trabalho? A gente busca, durante as aulas, atividades que propiciem isso. Porque assim, a concepção de trabalho que nós temos agora no momento não é simplesmente colocar o jovem para fazer, mas é fazer junto com ele. Né? Então, na verdade, aquelas pessoas que são mais experientes, assim, elas são responsáveis diretamente pela questão de formação, exatamente desse jovem aí. Muito bacana. Eu queria te perguntar uma coisa, assim, que eu diria que é hoje o assunto, né, que está em voga, né? Digamos assim, está bem exposto, que é a participação do jovem nas redes sociais. Né? Eu queria te perguntar assim, como é que a gente pode trabalhar exatamente o jovem para que ele atue de forma muito positiva dentro das redes sociais? Eu diria que começa primeiro na própria família, né, na educação pela família, e no nosso caso, pela evangelização, com os conceitos que a gente vai passando, da doutrina, né, em relação a respeito, ao trato, né, com os outros, né, isso se difunde nessa nova comunicação, né, seja pelo telefone, seja no computador. Então, às vezes as pessoas já conseguem transmitir emoções, mesmo que nas palavras, né, sem estar frente a frente, já conseguem transmitir as emoções através das redes sociais. E pelos telefones, então a gente tem aplicativos aí diversos e que tem tornado bem mais fácil essa comunicação. Então, às vezes o e-mail, eu trabalho em outra casa, que uma vez a gente mandou e-mail para o grupo, mandando um recado, e alguns deles não leram. E a gente perguntou, né, por que vocês não leram? Não, e-mail já era. Agora, se quiser falar comigo, ou é pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Então... e a gente vive aí um momento, Ito, da chamada geração instantânea. Sim. Tudo é muito rápido. Né? A informação ela está a um clique, ela está ali na sua mão. E a gente vê que o Facebook é uma ferramenta que tem sido utilizada. Né? Temos aqui o Sou Jovem Brasil Espírita, né? Que tem agregado aí um número muito grande de participantes. Estamos com cerca de 15 mil já integrantes. Né? Isso, e a gente percebe ali que há uma troca de experiências, né, nos comentários, nas mensagens que são postadas. Então a gente tem entendido realmente que tem sido um trabalho assim um tanto quanto positivo, realmente, né, onde as pessoas podem expressar os seus pensamentos, as suas ideias, e é claro, a gente precisa estar muito atento à questão do que está sendo postado, veiculado exatamente, né, porque as mensagens edificantes é que são o nosso objetivo maior dentro desses espaços aqui. E eu queria te perguntar aqui rapidamente, Ito, quais são ou quais foram os projetos assim que você desenvolveu com a juventude, né, e os resultados, as expectativas aí? O que você obteve de resultado com esses projetos? Bom, assim, de forma geral, foi essa da palestra, né, da participação do jovem na palestra pública. Teve também a gente designar um ou mais jovens como elo de ligação entre a juventude e a diretoria, né, sendo um apoio da coordenação. Então, eu sendo coordenador, eu tenho um ou dois jovens que, de repente, eu não posso participar de determinada reunião, eu encaminho um deles para participar e ele vem para a gente e informa, né, o que foi falado na tal reunião. Uma outra atividade também que eu fiz questão há muito tempo de fazer e procuro continuar é a participação também de um jovem nas reuniões de organização de eventos, para saberem, né, que não é tão simples assim chegar, vamos fazer um evento amanhã? Não, não é tão simples, né? Se vai envolver uma logística, a parte própria de comunicação, de divulgação. Então, a gente sempre primou em levar um jovem para participar desses reuniões de organização, que às vezes demoram 6 meses para ser concluído, para eles terem essa noção e serem também referências na casa.
Então, se de repente eu não estou disponível para responder alguma coisa, uma outra pessoa pode responder. Ito, a gente vai fazer aqui uma rápida pausa para chamar aqui um breve intervalo. E no próximo bloco, nós continuaremos conversando com o Ito aqui a respeito da comunicação social, da atuação do jovem. Então, vamos permanecer aí e aguardamos vocês no próximo bloco com mais Semear aqui pela FEB TV. Estamos de volta com mais Semear aqui pela FEB TV. Neste segundo bloco, nós temos aqui a visita de uma convidada especial. Eu vou pedir para que ela se apresente. Eu sou Daniele, eu tenho 23 anos e eu trabalho na evangelização juvenil do Grupo Espírita Cristão A Caminho da Luz. Obrigado, Dani, por comparecer. E aí eu vou continuar com o Ito aqui. O Ito estava falando exatamente sobre os projetos que ele desenvolve, quando nós encerramos o bloco passado. Então, você podia continuar, Ito, falando um pouquinho mais sobre esses projetos? Tá, em resumo, são mais dois, que foi um convite que recebemos da FEDEF para alguns jovens participarem do GUME, o Grupo de Unificação das Mocidades Espíritas. E começamos com 2 jovens, com uma certa regularidade, né, de presença, e infelizmente ao longo do ano não foi possível a continuidade, mas também com novos integrantes agora da nossa juventude, a gente pretende que eles voltem para o GUME, né, que é uma grande ideia que surgiu na FEDEF de integração dos jovens. Então os próprios jovens trabalham, os próprios jovens decidem e os próprios jovens organizam os eventos. Então, sob a coordenação de nós, assim, que somos jovens Sim. há mais tempo, né? Então, E é interessante, Ito, isso que você está colocando do GUME, porque nós recebemos a visita de 4 integrantes do GUME aqui. Né? Se você quer rever a entrevista e a fala desses integrantes, assista ao programa sobre os espaços de integração do jovem no Centro Espírita e no Movimento Espírita. E uma outra realização foi um curta-metragem, que a gente inicialmente era uma ideia de uma peça musical, que se tornou esse produto, nesse audiovisual, e baseado no grupo, de uma música do grupo Arte Nascente, Seja Diferente, que tem a temática jovem e drogas. E é um produto que a gente já vendeu alguns DVDs e já fez doações de alguns DVDs para o Brasil inteiro. Então a gente já tem notícias de que 24 estados já têm o produto usado nas evangelizações juvenis. E recentemente eu soube que uma escola aqui de Brasília, um professor de educação física, exibiu curta-metragem durante uma aula. E ano passado, inclusive, nós exibimos numa igreja evangélica, a convite de uma amiga. Ela queria abordar o tema e achou o nosso produto bem interessante para ser apresentado lá com os jovens. Que bom, Ito. É bom a gente saber realmente, né, que o trabalho de comunicação social espírita, ele também é um trabalho que ele permeia essa questão interreligiosa, né, porque acaba levando essa mensagem exatamente positiva de mudança e de transformação. Muito bom. E agora eu vou conversar aqui um pouco com a Dani. Né? Queria te agradecer, Dani, por estar aqui conosco aqui no programa. Dani, você está cursando jornalismo? Na realidade eu já me formei, há pouco tempo. Ah, tá. Que bom. Então a gente já tem aqui a presença de uma jornalista e jovem, né? E aí eu queria te perguntar, Dani, de que forma hoje, com a visão, de acordo com a formação que você tem, o jovem pode colaborar com a comunicação social espírita na casa espírita? Eu acho que uma das principais ferramentas, né, porque o jovem, essa questão da a motivação, né, essa agilidade jovem, o jovem como protagonista, isso é muito importante. E eu acho que isso se efetiva principalmente hoje pelas mídias sociais. Porque são canais onde o jovem está inserido, onde o jovem participa, onde eles gostam de estar. Então, assim, o jovem pode, né, participar da comunicação na casa dele, no centro espírita dele, por meio das mídias sociais e também até por meio dos informativos impressos, né, de boletins informativos, de pequenos jornaizinhos do centro. Enfim, ele pode colaborar dessa forma, eu acredito. Ok, e é importante exatamente, né, que mesmo com as mídias, né, sociais aí que estão sendo muito usadas, né, hoje a gente tem a questão do Facebook, do WhatsApp,
A gente tem a questão dos blogs, às vezes, que são criados, né, para divulgarem o trabalho que é realizado nas casas. A gente não perca exatamente o sentido, né, do jornal. Às vezes o jornal realmente, né, escrito, impresso na casa, ele faz uma grande diferença, né, Dani? Com certeza. Por exemplo, lá no A Caminho da Luz, lá no GECAL, a gente tem o boletim informativo e que abrange a maior parte das pessoas. Porque, por exemplo, às vezes você não entra diariamente numa rede social ou no site da sua casa, mas você tem um boletim informativo onde você se inteira do que está acontecendo, é uma forma também de integrar os diferentes setores da casa, também integrar as pessoas que participam e frequentam aquele trabalho. Ok. E você tem alguma experiência com relação a algum produto impresso, jornal, alguma coisa nessa área? Nós temos um evento que é a Tarde de Pizzas, que agora é anual e que é feito por uma equipe lá da casa, né, com informativos do conteúdo, né, das atividades da casa, principalmente para aqueles que não conhecem a casa. Então, a Tarde de Pizzas ela é aberta, não é fechada para os trabalhadores, então muita gente de fora vai pelo ideal, né, de colaborar, e a gente aproveita e passa a informação da casa. E o jovem participa, que a gente agora tem um espaçozinho lá, né, nós temos um grupo de arte no GASFA, o Inarte, e que esse ano completou 5 anos e foi veiculada essa informação lá nesse jornal, no último. Ok, muito bom. Dani, eu queria te perguntar uma coisa. Já que você é jornalista e atua diretamente na juventude, assim, é necessário, é muito importante formar, então, o jovem na casa espírita para que ele atue na questão da comunicação social, prepará-lo no sentido de ter um conhecimento técnico? Com certeza, porque não é só a boa vontade, né? Não é só a vontade de trabalhar, de participar, isso é o mais importante, mas também a formação técnica, estudar também, né? Se qualificar, fazer cursos, entender as diferentes ferramentas, os diferentes contextos de uso de determinadas ferramentas, é muito importante. E aqui na FEB a gente tem um exemplo exatamente disso que a Dani está falando aqui, né? Durante os momentos de estudo, agora neste ano de 2014, nós oferecemos também oficinas que visam a preparação de trabalhadores jovens, né? Não só para o centro espírita, mas também para o movimento espírita. E uma dessas oficinas nos chamou muito a atenção, até pela adesão que o jovem teve, que foi uma oficina de oratória. Então nós preparamos aqui um curso, né, com algumas regras básicas exatamente para a questão de oratória, para que a gente pudesse, de alguma forma, né, desmistificar a questão de que o jovem não pode ir lá na frente fazer uma abertura de uma palestra pública, ou que ele não pode falar numa palestra pública, inclusive, né? E nos surpreendeu exatamente a procura. Muitos jovens, exatamente, eles se interessaram pela questão da oficina de oratória, né? Vocês participaram já de alguma experiência como essa? Ou conhecem alguma experiência em que o jovem foi preparado numa oficina de oratória ou alguma coisa do tipo? Eu desconheço, né? Eu conheci aqui juntamente com o trabalho desse ano, né? Muito legal, então. E essa oficina realmente ela tem dado um retorno bastante positivo aqui para a gente. E uma outra oficina também que a gente desenvolveu aqui foi uma oficina sobre conteúdo para mídias, né? Onde a gente tem trabalhado pequenos vídeos, os chamados virais, né? E também algumas notícias, né, assim, internas da casa, em termos de ação, realmente. E a gente tem percebido exatamente que o interesse do jovem, ele é muito grande em relação a esse conteúdo mesmo produzido, né? Dani, você tem alguma experiência relacionada aqui à confraternização dos jovens do Distrito Federal, né, da COGEDEF, né? Você podia relatar um pouquinho para a gente sobre como é que foi essa experiência? Sim, eu participei da equipe de comunicação da COGEDEF, e, assim, formada por um grupo pequeno, mas acho que umas 5 pessoas, e o intuito era, primeiro, divulgar a COGEDEF para os jovens espíritas do Distrito Federal e, além disso, registrar e relatar aquele momento em que eles estavam na confraternização, estavam na prévia do evento, enfim, uma forma de integrá-los também
por meio da comunicação. E aí, como é que foi essa experiência, assim? O que você sentiu ao produzir esse material todo? É muito bom, assim, primeiro a interação com diferentes casas, você vê o jovem interessado em participar. Também a gente levou essa ideia de divulgação para o Facebook, né, criando uma página da COGEDEF no Facebook, e você via que os jovens de diferentes casas, né, a gente colocou lá no momento para eles marcarem conhecidos nas fotos do evento. E aí eles interagiram, marcaram, colocaram os nomes dos colegas que apareciam nas fotos, e justamente isso, você vê a interação do jovem por meio de uma rede social, nesse caso, que é o Facebook, interessado em mostrar que ele estava no evento, em mostrar que ele de fato se confraternizou, conheceu outros jovens, se integrou, e que era o intuito, né? Que é o intuito da COGEDEF. Quando eles se veem lá no evento, né, então eles querem divulgar, querem compartilhar, então para eles eu acho que é um momento assim que ele, olha que legal, estou participando, estou me vendo, né? Então assim, acho que cria até uma identidade mesmo. Eles se sentem valorizados, né, por isso. Então eu sou um jovem, não sou mais um jovem, eu sou um jovem que está ajudando a fazer alguma coisa, né, principalmente pelo movimento espírita. Exatamente. E agora a gente vai fazer aqui um rápido intervalo e na sequência eu vou voltar conversando então com o Ito e com a Dani a respeito do comportamento do jovem perante as mídias sociais. Então agora a gente vai fazer um rápido intervalo e logo a seguir retornamos com mais Semear aqui pela FEB TV. Estamos de volta com mais Semear aqui pela FEB TV e no programa de hoje estamos conversando sobre os espaços de comunicação social espírita. Estamos aqui conversando com os nossos convidados, a Daniele e o Ito, que estão compartilhando experiências sobre comunicação social dentro das casas espíritas. E aí eu pergunto para vocês, o jovem, não só o jovem espírita, ele é muito tímido na questão da participação com relação à comunicação social? Eu acredito que sim, até mesmo uma questão psicológica, o jovem ele está numa fase de transição, muitas mudanças acontecendo, mudanças físicas, mudanças psicológicas. Então eu acho que a tendência é o jovem ficar um pouco mais tímido, mais retraído a princípio e depois soltando. Lógico que há exceções, jovens extremamente extrovertidos, mas eu acredito que a princípio eles são mais tímidos, até por isso as redes sociais propiciam essa integração, essa mudança. O jovem se coloca mais, ele sente mais à vontade para se colocar numa rede social em que ele não está aparecendo, né? Uma coisa mais velada. Ah, ok. E aí, Ito? Qual é o perfil aí que você acredita que o jovem tenha? De onde eu tenho trabalhado, né, ao longo de alguns anos, não posso nem falar muito, né? Quanto tempo de juventude, os meninos ainda são um pouco mais retraídos, né? As meninas são mais soltas, mais extrovertidas, mas com essa diversificação também de comunicação, eles se sentem exatamente como a Dani falou, mais à vontade e numas oportunidades de encontros reais, né, físicos, eles conseguem interagir muito melhor. Ok. E olha que, assim, a gente pergunta de timidez, né? Mas a gente está vivendo uma época, né? A época selfie. Ou seja, tudo vira um selfie. Né? E assim, é instantâneo. A foto está sendo batida aqui e automaticamente ela já está sendo colocada, né? Postada em questão de segundos, inclusive, né? Então é interessante a gente pensar na questão do comportamento do jovem, porque o jovem... Não são todos, né, mas ainda existem aqueles que têm uma resistência. Mas aí as redes sociais acabam aproximando, né, acabam quebrando, digamos assim, essas barreiras mesmo. E aí eu queria ouvir de vocês algumas experiências que vocês tenham aí nas casas espíritas de vocês, onde vocês utilizam ferramentas como o Facebook e o WhatsApp. Né? E aí eu queria ver como é que vocês têm avaliado exatamente o uso dessas ferramentas, tem sido positivo, tem sido negativo, necessita de ajustes, né? Queria ouvir de vocês, então. Uhum. Por exemplo, lá no centro, né, no Caminho da Luz, a gente tem um grupo do WhatsApp
em que participam jovens, né, os evangelizandos, evangelizadores e também o coordenador da juventude. E é um espaço muito engraçado, assim, porque é uma integração completa, inclusive entre evangelizandos, evangelizadores, coordenação, todo mundo se integra e diariamente eles dão um bom dia, contam, aconteceu isso comigo hoje, amanhã eu vou fazer uma prova, torçam por mim, ou então, alguma coisa, às vezes coisas tristes, né, que eles querem compartilhar, enfim, e também nós, evangelizadores, compartilhamos essas experiências, né, recentemente uma evangelizadora teve um neném, nasceu o filho dela, e ela colocou a foto no grupo, todo mundo, os meninos, parabéns, como ela é linda. Então é um espaço de integração, inclusive a gente usa para combinar confraternizações, né? Vamos ao boliche, vamos comer uma pizza. É um espaço muito interessante. Ok. E aí, você pode relatar alguma situação aí utilizando essas ferramentas? Pelo que a gente tem visto, os grupos estão formados também nas casas conforme as atividades, né? Nós temos o grupo do DIGI, em que só os evangelizadores, monitores e coordenadores participam. Então a gente consegue ao longo da semana até preparar um tema em conjunto e também fazer essas diversas informações, né? E às vezes uma coisa para descontrair, manda uma piadinha, né? Alguns reclamam, porque é o meu instrumento de trabalho, não tenho tempo de ficar vendo essas piadinhas e tal, né? Mas a gente procura focar realmente no trabalho de evangelização, de direcionamento dos estudos. E aí a gente percebe assim que essas ferramentas, elas ultrapassam a questão da comunicação apenas, né? Ou seja, a questão informativa. Eu vou postar ali somente um informe, né? Porque a gente percebeu aqui pelo exemplo que a Dani deu, né? Da evangelizadora que foi mãe e decidiu então compartilhar a experiência com as pessoas que estavam ali, né? Naquele grupo do WhatsApp. E mais do que isso, né? Quantas mensagens positivas a gente pode encaminhar para um grupo, né? No sentido de que a pessoa que não está bem naquele dia, ela possa ler aquela mensagem e de repente refletir, né? Enxergar um outro lado realmente, né? E aí a gente percebe exatamente como nós podemos potencializar essas ferramentas para o trabalho no bem. Já que a gente vê, de alguma forma, tantos espaços bons de comunicação que estão sendo assim desvirtuados mesmo, né? A própria internet realmente, né? Eu não sei se vocês têm alguma coisa a comentar, mas a questão dos filtros que a gente precisa fazer em relação a mensagens, né? A páginas realmente, né? E eu acho que a gente precisa exatamente dar um recado aí para o nosso jovem, né? Para que ele realmente selecione o material melhor de consulta, exatamente quando ele entra naquele universo imenso que é a nossa internet hoje, né, Ito? O conteúdo é muito vasto, né? Muito além do que a gente até consegue imaginar, e a gente como evangelizador, né, como cuidador de espíritos, né, que estão com a gente, também nosso dever estar antenado com toda essa área de comunicação, de divulgação e orientar. Né? O nosso papel é orientar, além do pai e da mãe, o nosso papel também é orientar nessas informações, o uso delas, né? E como eu tinha dito antes, né, às vezes a gente consegue até já transmitir emoções pelo WhatsApp, pelo Facebook, e essas emoções também podem ser negativas. E tomar muito cuidado com o que as pessoas vão ler. Então, de repente, eu uso uma frase lá que não foi intenção minha nenhuma de usar como agressão e tal, e a pessoa se sentir agredida. Então, quando isso acontecer, a gente ter a humildade suficiente de chegar, não, olha, meu amigo, não foi isso que eu quis dizer, me desculpe. Então, essa orientação também a gente tem que passar para os jovens, que a busca é muito grande e o filtro tem que ser feito. Tem que ser feito. E aí, Dani, você relata alguma coisa? Pelo que o Ito falou dessa questão da orientação, faz parte da orientação também despertar no jovem o sentido realmente da evangelização, da mensagem espírita cristã, e fazendo com que ele mesmo consiga decidir e definir o que serve para ele, o que serve para um jovem espírita, o que serve para alguém que quer seguir no bem, né? Ele mesmo sendo protagonista dessa decisão de saber o que é melhor para ele, o que ele deve, que páginas que ele deve acessar ou não, o que conteúdo, né, que ele deve postar ou não. Avaliar, ele mesmo seja o protagonista nessa avaliação do que serve ou não nas redes sociais, na internet.
E isso é interessante porque a gente, aqui pelo menos na casa, interpreta que uma rede social ela é um espaço de evangelização 24 horas. Hoje as pessoas realmente assim têm o smartphone à mão a todo tempo. Né? E a gente sabe que o jovem, às vezes, ele entra a madrugada dentro ali, postando coisa, dialogando, conversando, né? Necessitando de ajuda. Então, assim, eu vejo, pelo que vocês colocaram aqui, que o evangelizador ele tem um papel fundamental, exatamente, né? Na questão desses grupos, até para orientar, né? Para não falar assim, olha, não vamos deixar a discussão ir para esse lado, vamos mediar aqui, vamos encaminhar para esse assunto, né? No sentido de até pacificar algumas questões que existem aí dentro. É interessante que você falou, Cirnes, essa questão do horário, né? Isso. Então, alguns jovens, algumas pessoas, né, sabem que eu não costumo dormir cedo. E, às vezes, nesse momento, assim, mais de noite, lá para madrugada, alguns entram e começam a conversar comigo determinados assuntos que eu diria até pessoais, para tirar uma dúvida, ou de um amigo que perguntou uma coisa e não ficou muito claro na resposta, ele queria ajuda para fortalecer aquela resposta sobre doutrina espírita também, né? Então, é interessante essa comunicação, é a nossa participação e a nossa responsabilidade. Ok. E você, Dani, também fica conectada aí o tempo inteiro, olhando o que está sendo postado? Não tanto o tempo inteiro, né? Mas estou conectada assim, inclusive os meninos, até essa questão justamente de perguntar, tirar dúvidas. Por exemplo, um dia desses surgiu um assunto divulgado pela mídia, e, enfim, aí uma jovem colocou qual a posição da doutrina espírita frente a isso, a questão que estava sendo debatida, e aí várias pessoas começaram a responder, e começou a criar aquela... uma evangelização, né, virtual. Um momento de evangelização naquele momento, virtual, né? Em que os meninos interagiram, todas as pessoas participaram, e depois a gente levou esse tema para dentro da evangelização, né, do momento sábado, de estudo, no momento de estudo, justamente a partir daquela discussão pela rede social, pelo WhatsApp. Ok. A gente está se encaminhando agora para o final do programa e eu queria, assim, pedir rapidamente para que vocês deixassem uma mensagem para os jovens que nos assistem, para os trabalhadores da evangelização, exatamente, sobre como a gente pode, né, tá trabalhando exatamente a questão da comunicação social na Casa Espírita. Bom, acredito que o mais importante é nós evangelizadores, ou jovens há mais tempo, termos essa consciência de que a rede social, esse novo modo de comunicação, está aí, não tem como fugir disso. E a partir daí a gente conhecer e começar a fazer esses filtros e já direcionar o nosso jovem às possibilidades que ele tem, as orientações, não as obrigações, né? Que nós todos temos nosso livre-arbítrio, inclusive os jovens usam bastante isso, então cabe a nós usar essa ferramenta e o nosso conhecimento, a nossa experiência para indicá-los a evitar passar por caminhos que de repente nós mesmos já passamos. Ok. E aí, Dani, você tem um recado para o pessoal? Eu acredito que a comunicação é fundamental a partir do momento que a gente entende que divulgar a doutrina espírita é necessário. Então, é preciso estar atento à comunicação social, à divulgação dos trabalhos das casas, enfim, do trabalho federativo, é importante. E também, pegando pelo que o Ido falou, usar as novas ferramentas que estão à disposição nesse sentido, né? Ir ao encontro da comunicação, de divulgarmos o espiritismo, de divulgarmos a evangelização, de fazer um espaço de comunicação e integração do jovem, dos trabalhadores, enfim, aproveitar essas ferramentas. Ok. E eu queria agradecer aqui a presença de vocês no programa de hoje. Com certeza vocês trouxeram assim, esclarecimentos muito válidos. E agradeço também a você que esteve conosco, que acompanhou este programa. Esperamos que o assunto abordado aqui traga reflexões, que auxilie você que está aí na Casa Espírita a trabalhar a questão das redes sociais e da comunicação social espírita como um todo. Muito obrigado aqui por nos acompanhar e aguardamos vocês nos próximos programas aqui pela FEB TV.